Boa noite. Há muito tempo, meu avô materno me contou uma história de quando ele morava na área rural da cidade de Carpina, na zona da mata de Pernambuco. Certa vez ele falou sobre um caso que lembro até hoje, com certo fascínio e nostalgia de infância. Uma história que ele gostava de contar, com um sorriso matreiro no rosto, e que me fez gelar a espinha quando ouvi pela primeira vez. Durante o final dos anos 1960, meu avô trabalhava em uma usina de cana-de-açúcar existente até hoje nos arredores do município de Carpina, na zona da mata de Pernambuco. Sua função era fazer o que lhe pedissem, entre pilotar o trem que buscava lenha para alimentar os processos da usina e trabalhar na destilaria. Ele me contou que certo ano um tal de José chegou para trabalhar na usina. Era um sujeito barbudo magro, pálido e tinha uma característica peculiar, que nas palavras de vô, tinha os olhos meio amarelados e uma catinga igual a de cachorro do mato na chuva. Os poucos amigos que o novato fez não sabiam muito dele. O falatório correu solto na usina sobre quem era o tal recém-chegante. Ninguém nunca o tinha visto pela cidade, e o seu comportamento de pouco falar chamava a atenção. Tinha um pouco de sotaque de gente que vem do Rio de Janeiro ou São Paulo. O homem parecia desnutrido. Parecia, que Deus me perdoe, um defunto que estava vagando, dizia meu avô. Os meses foram passando, aos poucos. Todo mundo foi se acostumando com o tal José. Mas um fato nunca mudou. Ninguém o via à noite em lugar nenhum. Certa vez ele havia dito aos colegas, durante o horário de almoço, que tinha que ir para casa, para rezar, que tinha que fazer isso religiosamente às 6 horas porque era devoto de Nossa Senhora, e o mistério ficou por isso mesmo. Às vezes a demanda na usina exigia a presença dos trabalhadores até às 11 da noite, mas o tal José não aparecia quando escurecia. A usina podia pegar fogo que eu duvido que ele aparecesse para ajudar. O sujeito estava sempre apressado quando a noite estava chegando. Isso encabulou até o fiscal, que tentou segurá-lo na usina certa vez, mas não teve jeito. O tal José começou a se tremer e liberaram ele, que escapuliu ligeiro para casa. Isso não foi um problema, pois o homem tinha certo grau de confiança com o fiscal e, apesar de parecer magrinho, tinha um vigor surpreendente pro trabalho. O cabra era trabalhador, isso danado ele era. As coisas seguiram normalmente até a chegada de outro sujeito. Esse não se sabia o nome. Apareceu do nada. Era um homem descrito pelos boias-frias como alto, forte, moreno e de barba rala, que passou a ser visto com frequência pelos arredores da usina e na beirada do rio próximo. Vi o sujeito umas 2 vezes por lá. Na primeira, estranhei o sujeito que andava de preto e tinha uma capa também de pano preto lhe cobrindo o corpo, dos ombros até as botinas. De longe parecia um padre. Na segunda vez que vi o sujeito montado num cavalo castanho. Carregava uma corrente enrolada entre o ombro e a costela, escondida pela capa, coisa que nunca vi homem nenhum fazer. Todos que comentavam sobre o tal sujeito diziam que só o viam de roupa preta, como se estivesse saindo de um funeral, e que embaixo da roupa escondia um volume que só poderia ser um revólver ou faca. O pessoal tinha muito medo de bandido e esse sujeito, diziam que estava andando armado por lá.
A história chegou até os ouvidos do encarregado da usina, que mandou alguns peões de confiança vasculharem as imediações atrás do sujeito, temendo ser algum bandido ou matador, mas eles não o encontraram em lugar nenhum. Foi avistado depois tomando uma cerveja na cidade e nada mais. O dono do bar contou aos peões que o sujeito mal falará, jogando dinheiro no balcão e apontando pro que queria tomar, perguntando apenas onde ficava o banheiro. Tal como o recém-chegado, desse homem de capa preta, se sabia pouco. Mas os trabalhadores ficaram alertas. Não saiam sozinhos e levavam com eles uma faca peixeira no cós da calça, para andarem prevenidos. Certa noite, a lua estava muito brilhante e os animais da usina estavam inquietos, agindo de maneira estranha, em especial os cães, mordendo sem motivo e uivando. O pessoal me contou que eles ficavam uivando e latindo alto. A gente pensou que tinha raposa no mato, rondando. O guarda tentou tanger eles pro mato, mas nenhum quis ir para lá. Meu avô trabalhou até às 11 da noite nesse dia e já estava muito cansado. Um pouco antes viu o José se embrenhando no matagal e desaparecer sem retornar. Ele estava fumando um cigarro e já estava perto da hora dele pegar o rumo de casa. Catou as trouxas e entrou mesmo no mato, em vez de pegar o caminho de costume. O sujeito era estranho e isso de entrar nos matos, naquela hora, foi explicado pelos colegas, que disseram que era certo que ele estava atrás das manguinhas que tinha em um pé ali perto. Meu avô encontrou-se com seu colega Severino, que estava largando também às 11 da noite, e foi caminhando pelo canavial iluminado pela lua cheia, indo para casa, coisa que já fazia com regularidade. Em algum momento do percurso, Severino chamou pelo nome e perguntou se ele também estava ouvindo o som que parecia ser de bicho. Meu avô imediatamente despertou das distrações, pois estava com a mente cansada e pensando nos aperreios da vida, e fechou o bico para ouvir melhor. Severino estava olhando para mim e me perguntou se eu estava ouvindo o barulho vindo dos matos. A gente estava sozinho, mais ou menos na metade do caminho para casa, tudo escuro e só a lua para iluminar o caminho. Parei para prestar atenção no que ele estava falando. Tava com a cabeça em outro lugar e botei a mão na peixeira, já esperando pelo pinote do tal homem de preto. Mas foi outra coisa que aconteceu. Uns pigarros igual o que o porco faz, romp, 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 vindo das canas. Severino e eu fizemos silêncio para ouvir aquilo direito. Parecia com o som de porco velho faz quando tá farejando, mas não podia ser a zoada de um porco. Fazia uns estalinhos e gania feito cachorro também. O barulho era baixinho e vinha das canas. Tava perto da gente, fosse o que fosse, parecia tá querendo falar. Eu nunca tinha ouvido bicho nenhum fazer aquele negócio esquisito. Fez um silêncio danado naquele lugar e isso foi o pior. Meu coração acelerou, porque estava esperando o bandido ainda. Eu e Severino ficamos bem alerta procurando de onde estava vindo aqueles rom-rom pelas bordas da estrada de terra, até a gente ouvir os piados, como que galinha faz. Ficamos admirados com aquilo. O som vinha e sumia. Teve momento que parecia perto e outro que estava longe, se movimentando, vindo mais para perto da gente agora. Era coisa nas canas que estava piando. A gente sabia e apesar do medo,
A gente ficou curioso para saber o que danado era aquilo.